Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, eu queria já pedir para vocês estarem compartilhando esse vídeo no Facebook, WhatsApp, enfim, nas redes sociais, porque eu realmente acredito na mensagem desse vídeo. Eu estive orando bastante antes de gravar, eu estive colocando diante de Deus aquilo que ia ser dito aqui, porque nós estamos vivendo um tempo muito conturbado. Depois de algumas semanas, de alguns meses de estabilidade, o Brasil estava voltando a ter confiança em si mesmo, a economia estava voltando a ficar mais firme, estava voltando a ter mais estabilidade governamental. Vocês viram que aí depois da delação da JBS, a instabilidade, os medos, a insegurança econômica voltou completamente. Só que quando a gente olha a história do Brasil, a gente vê que o Brasil ele nunca foi um país politicamente estável. Se você estudar a história só da República pra cá, você vai ver que a política brasileira ela sempre foi instável. E a pergunta que a gente faz como brasileiros, como cidadãos é: por que o Brasil é instável desse jeito? Qual é o problema do Brasil? Por que a gente não consegue ser um país sério, que leva as coisas a sério? Por que a gente tá sempre passando por crise, sempre passando por problemas na política e na economia? Estudando a história do Brasil, você vê que a gente não passou por um período de ditadura. A gente costuma focar muito na ditadura militar, no período do regime militar, mas Getúlio Vargas foi um ditador, ele ficou no governo por muitos anos. O Brasil ele já teve até um governo parlamentarista, por pouco tempo, mas teve. Nós temos uma história de diversos presidentes que não assumiram, presidentes que renunciaram. Nos últimos 20 anos já tivemos 2 presidentes que sofreram impeachment. Você para analisar num contexto maior, é um período muito curto de tempo para ter 2 presidentes afastados do governo. E a gente olha que logo que saiu do regime militar, o primeiro presidente eleito pelas diretas o primeiro presidente eleito pelo povo já sofreu um processo de afastamento. Qual que é o problema do Brasil? Qual que é o nosso problema como um país, como uma nação? Não falando da igreja brasileira, não falando do Brasil espiritual. Por que nós, como nação brasileira, não conseguimos ter um país estável como as outras nações? E analisando a história do Brasil, ela parece muito com a história do povo de Israel. Logo que Salomão morreu, o filho dele assumiu o governo e a nação de Israel ela foi dividida em 2. Tudo isso está logo no primeiro livro de Reis. Isso segue até o segundo livro de Reis, até o final. Israel ele se dividiu em 2 reinos. O reino de Israel, que era a maioria, eram 10 tribos, e o reino de Judá, que eram apenas 2 tribos. E o reino de Judá, ele continuou a dinastia de Davi e ele continuou servindo ao Senhor. E nós vemos, quando a gente lê os relatos de 1º e 2º Reis, que o reino de Judá passou por problemas, no final eles também se afastaram do Senhor, só que eles foram um reino muito mais estável. Eles serviram a Deus por muito mais tempo e eles tiveram uma estabilidade política muito maior. Eles passaram por conflitos também, mas eles eram mais estáveis politicamente falando. A dinastia de Davi, ela seguiu do começo ao fim. Já o reino de Israel, as 10 tribos, o reino do norte, o primeiro rei, ele ficou com medo do povo se afastar dele e ele montou um outro tipo de religião, ele chamou os seus próprios sacerdotes, ele fez com que o povo se afastasse do Senhor. Isso fez com que o reino de Israel fosse um reino muito instável politicamente. Quando você lê os relatos do reino de Israel, você vê que eles nunca seguiram uma dinastia. Era uma dinastia ali, 4 reis daquela família, aí alguém dava um golpe, assumia o poder e ficava aquela outra família e outro dava o golpe. Foi um reino muito conturbado internamente. E depois, com a pressão externa, o reino acabou sendo destruído muito antes do que o reino de Judá, que era o reino que serviu a Deus por mais tempo. Analisando a história do reino de Israel com a história do Brasil, se você analisa a história política do Brasil e você analisa a história política do reino de Israel, sabe, o nosso problema é o mesmo. Sabe qual é o problema do Brasil? O problema político do Brasil, o problema econômico do Brasil, o problema cultural do Brasil é um só. Nós não servimos ao Senhor Jesus. A gente fica sempre declarando o Brasil é do Senhor Jesus como uma maneira de declarar isso, que o Brasil vai realmente ser, porque hoje o Brasil não é do Senhor Jesus. Se o Brasil fosse de Jesus, a gente não teria carnaval, a gente não teria tanta promiscuidade, a gente não veria tanto escândalo e corrupção na televisão por parte dos nossos governantes. O problema da nossa nação é que a gente não serve a Deus ainda. O problema é que temos muitos evangélicos, mas poucas pessoas realmente comprometidas com o reino de Deus. E enquanto o Brasil não for um país cristão, ele nunca vai ser um país sério, ele nunca vai ser um país estável politicamente, nem economicamente, nem culturalmente.
culturalmente. O problema do Brasil é, nós não servimos ao Senhor Jesus. E é por isso que eu realmente acredito na mensagem desse vídeo. Porque eu creio que quando o Brasil se converter, como diz 1 Crônicas 7:14, se converter dos seus maus caminhos, se voltar ao Senhor, admitir, nós como pessoas não conseguimos cuidar da nação brasileira. Nós como políticos, como econômicos, nós não conseguimos cuidar da nação brasileira. Somente quando o Brasil se voltar para o Senhor Jesus, somente quando Jesus for o rei do Brasil, rei no coração das pessoas. Eu não estou falando de assumir um presidente evangélico. Isso não significa nada. Porque Deus, quando precisou, ele usou Ciro, que era uma pessoa completamente não judia, era um gentil. Deus usou Ciro, que era um gentil, para abençoar o povo de Israel. Então, quando o Brasil for de Jesus, não quando um presidente evangélico assumir o Brasil. Eu creio que se um presidente evangélico realmente comprometido com Deus assumir, vai ser muito bom. Mas quando o Brasil, a nação brasileira como um todo, se humilhar, se arrepender, mudar o seu caminho, então nós vamos ser uma nação abençoada. Enquanto isso não acontecer, enquanto o Brasil continuar servindo a outros deuses, enquanto o Brasil continuar a não servir ao Senhor Jesus, a gente nunca vai ser uma nação estável politicamente. Analise a história do Brasil, analise a história do povo de Israel no livro de 1º e 2º Reis, e você vai ver o que eu estou falando. E você vai ver que tem muita coerência. Enquanto nós não nos unirmos como igreja, nos arrependermos dos nossos pecados, e nós vivermos o evangelho de maneira que o mundo seja impactado e seja transformado, o Brasil, ele nunca vai ter solução. A solução para o Brasil não é parlamentarismo, não é volta do reinado, volta de monarquia, não é troca de governo. A solução do Brasil tem nome, um nome só, e se chama Jesus. Jesus é a solução para o nosso país. Esteja orando pelo Brasil, esteja clamando pela nossa nação. Arrependa-se dos seus pecados, esteja jejuando, esteja vivendo o evangelho. Se cada um de nós assistirmos esse vídeo, nos conscientizarmos e realmente buscarmos a Deus, eu creio que vai ter uma diferença muito grande. E eu creio que nós pregaremos o evangelho e a nação brasileira vai ser transformada. Eu creio no avivamento, eu creio que o Brasil vai passar por um avivamento, mas o avivamento ele começa. Antes do avivamento vem o arrependimento dos pecados, e é isso que nós precisamos como pessoas e como igreja, nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para o Senhor. Brasil, volte para o Senhor Jesus, volte os seus olhos para Jesus. Enquanto isso não acontecer, nós nunca vamos desfrutar da verdadeira paz. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, eu realmente espero que você ouça o que foi dito aqui, coloque em prática na sua vida, porque o Brasil precisa de nós, o Brasil precisa de pessoas comprometidas com o reino de Deus, comprometidas com o evangelho de Jesus e com o próprio Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa nação, e se você quiser, se inscreva no nosso canal, assista os outros vídeos, eu tenho certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.